Como vê o estado da justiça em Portugal? Creio que nos últimos anos se verificaram progressos sensíveis sob vários ângulos. Destacaria três. Ao longo dos 10 anos que antecederam 2005, as pendências cresceram em Portugal a um ritmo de mais de 100 mil processos ao ano, que somavam aos que transitavam do ano anterior. Um agravamento, um processo de deterioração constante da capacidade de resposta. Mercê de um conjunto de intervenções, de medidas e de planos, e também de contributos que trabalham, de todos os que trabalham no setor da justiça, essa situação foi invertida. E pela primeira vez, desde 94, nós tivemos em 2006 uma descida das pendências. Descida que foi acentuada em 2007 e que foi ainda mais acentuada em 2008. Portanto, o processo de deterioração da capacidade de resposta que se viveu na década anterior foi invertido. E as organizações internacionais, como é o caso do Conselho da Europa e da sua Comissão para a Eficiência da Justiça, verificam agora a progressão na taxa de resolução, na chamada clearance rate, que compara os processos findos com o número de processos entrados no ano em causa, assinalando uma evolução positiva. Portanto, em termos de congestionamento e de combate ao congestionamento, nós temos uma inversão de tendência muito positiva. Digo muito positiva porque é preciso olhar muito para trás para encontrar uma situação deste tipo. Digamos que só mesmo no ano de 94 é que nós encontramos uma melhoria equivalente. Em segundo lugar, gostava de sublinhar os progressos realizados no domínio da desmaterialização dos processos judiciais. Era um dos nossos grandes compromissos e nós temos hoje, em relação a 74% dos processos pendentes, ações cíveis, família, menores, processos laborais, nós temos agora uma situação em que, para além da entrega das peças e dos documentos se fazer por via eletrónica, e já hoje centenas de milhares de peças e de documentos entregues por essa via por parte de advogados e solicitadores, para além disso, vivemos já sob um regime de obrigatoriedade, iniciado nesta segunda-feira, da obrigatoriedade da prática dos atos processuais por parte de juízes e de magistrados do Ministério Público. Isto significa que quer na Secretaria, quer nos atos praticados por magistrados, quer no envio de peças para os tribunais por parte dos advogados e solicitadores, nós temos hoje aquilo que poderíamos indicar, poderíamos apresentar como um verdadeiro processo eletrónico, isto é, a ação dos vários intervenientes decorre no domínio de aplicações informáticas especialmente concebidas para esse efeito, tendo os intervenientes a possibilidade de acesso e de consulta em relação aos atos praticados por outros. Isto significa imensos ganhos em matéria de tempo, em matéria de condições para uma resposta mais rápida, mas também em matéria de transparência, em matéria de consulta, em matéria de acesso, em matéria de eliminação de necessidade de deslocações longe de vários tempos, em que os advogados tinham que escolher os escritórios perto dos tribunais para não perderem demasiado tempo nas deslocações, muitas das quais se destinavam a consultar os processos de papel. Sendo que o papel também tem aqui uma redução drástica, não será, obviamente, eliminado completamente o papel, mas os processos de papel passarão a ser bastante mais racionais, mais simplificados, com as peças essenciais separadas por separadores especialmente concebidos. E esta é, portanto, um grande progresso no domínio da desmaterialização dos processos judiciais. Eu gostava de dizer que o Conselho da Europa, a Comissão para a Eficiência da Justiça,
classificou Portugal entre os países da Europa com mais elevado nível de informatização, ao lado de países como a Finlândia, como a Alemanha, enfim, meia dúzia de países que foram considerados na União Europeia como tendo já esse elevado nível de informatização. Só para ir rapidamente ao terceiro ponto, são reformas legislativas muito vastas, baseadas num amplo consenso democrático. As reformas legislativas estruturantes foram conduzidas com base numa enorme preocupação de procura de consensos e de princípios que fizessem convergir os grandes atores democráticos. E assim, desde a revisão do Código Penal, à revisão do Código de Processo Penal, à atribuição de autonomia administrativa e financeira ao Conselho Superior de Magistratura, à reforma do acesso à magistratura, à reforma do acesso aos tribunais superiores previsto nos estatutos dos magistrados judiciais, à ação executiva, à lei da responsabilidade civil extracontratual do Estado e a tantas outras iniciativas e reformas legislativas, nós temos um conjunto de inovações estruturadas na base de um comprometimento de diversos atores parlamentares. Essa foi uma das grandes preocupações e que, pela sua própria natureza, não podia ser muito projetada, mas que era a verdadeira base do consenso reformista. Então vê o Estado da Justiça em progresso. Vejo, ao apreciar estes anos, estes são alguns vetores que apontam para progressos ainda mais significativos. No descongestionamento que há pouco referi. Vai entrar agora em vigor, no dia 31 de março, o novo regime da ação executiva. Isso vai ter uma incidência muito significativa no futuro do processo de descongestionamento, porque essa continua a ser uma área onde, apesar das várias medidas e várias ações introduzidas, não houve possibilidade de mudar o panorama dispensando uma revisão da ação executiva. A revisão que foi feita, que está concluída, publicada, etc., e que entrará agora em vigor a 31 de maio. E aí vamos ter no futuro melhores notícias. E em relação, por exemplo, à nova plataforma tecnológica, ao processo eletrónico, vamos ter necessariamente melhores notícias. Nós, dentro de meses, vamos ter notificação eletrónica. Notificação eletrónica para os profissionais, para advogados, para solicitadores, não para os cidadãos. Vamos ter aí uma nova dimensão. Está neste momento já na Assembleia uma proposta de lei sobre o regime dos dados, o regime jurídico dos dados da Justiça, que nos vai permitir progredir na informatização e na circulação eletrónica de dados, nomeadamente estendendo-as plenamente à área do processo penal, onde agora prosseguem experiências piloto, onde já há, por exemplo, circulação eletrónica de processos de inquérito entre a PSP e o Ministério Público, aqui em Lisboa, e também pesquisas nacionais de arguidos, que permitem já recolher informação sobre os outros processos em que um arguido num determinado processo seja também arguido. São, portanto, novos elementos que criarão uma base ainda mais sólida e abrangente para a desmaterialização dos processos judiciais, cobrindo os tais 26% de processos que ainda não estão abarcados pelas medidas atualmente vigentes. É, portanto, um futuro positivo também aquilo que pode construir-se com base nos passos já dados. Diz no seu programa de governo que pretende uma justiça mais próxima do cidadão, que possa evitar um acesso generalizado e por vezes injustificado aos tribunais do Estado.
O que é para si um acesso injustificado, e nomeadamente isto está no artigo 20 da Constituição da República, e o que é este acesso injustificado? Na atividade dos nossos tribunais e dos nossos juízes há muita matéria que tem a ver com burocracia, circulação administrativa de informação. Isso é patente, por exemplo, na ação executiva que agora foi reformada no sentido de despojar desse tipo de atividades. Mas existem também muitas outras realidades que exemplificam essa visão. As contravenções e transgressões que há um quarto de século atrás, mais de um quarto de século atrás, o professor Eduardo Correia já tinha como projeto requalificar como contraordenações, por se entender que o tipo de conflito e o tipo de sancionamento que estava em causa não justificavam uma intervenção no tribunal e de um juiz, e foi preciso esperar esses anos todos para que se passasse, para que se aprovasse legislação no sentido de essas infrações e esse tipo de sancionamento serem transferidos para fora do tribunal. Isso aconteceu nos últimos anos e os nossos tribunais hoje já não estão sobrecarregados com esse tipo de tarefas, que ainda tinham uma presença significativa, muito significativa. Mas posso lhe dar outros exemplos, que são casos em que a legislação é concebida por uma forma que cria desnecessariamente um problema que poderia ser evitado com uma melhor regulamentação. Por exemplo, quando se admite que um contrato de seguros produza efeitos antes de haver pagamento, estão-se a multiplicar as possibilidades de ocorrerem situações em que é preciso vir a cobrar judicialmente o prémio desse contrato. Se a regulamentação for estruturada no sentido desse pagamento condicionar a entrada em vigor desse contrato, nós estamos a limitar pequenos processos que sobrecarregavam, agora isso já não acontece, porque essa foi também uma realidade alterada, portanto, dezenas de milhares de ações versando a cobrança de pequenas quantias, apenas porque um tipo de regulamentação não tinha tomado em consideração esta externalidade que seria o custo do acesso a tribunal para resolver esse tipo de problemas. São alguns exemplos de atuações que não são socialmente justificadas e que uma melhor consideração das matérias em causa, das infrações, das sanções, da natureza das intervenções, permitirão racionalizar. Assistimos ao fenómeno da desjudicialização. Quais são os limites, até onde é que vai esta desjudicialização? A nossa política de judicialização, nós não temos emprego essa expressão. Realmente temos valorizado os meios alternativos de resolução de litígios. A palavra desjudicialização conduz a uma visão algo preconcebida e, sobretudo, de feição negativa. O que é preciso numa sociedade moderna é valorizar diversos instrumentos de resolução de litígios e não destituir a sociedade da possibilidade de recorrer a formas como a arbitragem, a mediação, instituições muito originais como são os nossos julgados de paz e outras soluções que permitam, com proximidade, com informalismo,
com rapidez e com menos custo, dar solução a problemas que sejam compatíveis com esse tipo de abordagens. Seria um enorme erro se uma sociedade judicializasse a solução de todos os seus conflitos e não institucionalizasse outras formas paralelas que ficassem à disposição dos cidadãos e das empresas. Aliás, o recurso crescente nas sociedades contemporâneas à arbitragem e o emprego crescente dos recursos e das capacidades de profissionais nesse tipo de atividade mostra bem como ela tem um elevado potencial. O mesmo acontece em relação à mediação, que é uma forma em expansão na sociedade portuguesa e nas outras sociedades europeias. Nós, no plano europeu, contribuímos e durante a presidência portuguesa demos um impulso fundamental para a aprovação da mediação no plano civil e no plano comercial à escala europeia. Esse é um movimento que as sociedades hoje prosseguem quando querem enriquecer os seus instrumentos para resolver litígios. Então, as sociedades não são unidimensionais na maneira como encaram a resolução de litígios. Precisam de muitos instrumentos. E esses instrumentos têm de coexistir. Então, o limite será o direito penal? A área penal? Sabendo que há países na Europeia que fazem mediação de litígios penais também. Nós também já introduzimos no nosso direito a mediação em matéria penal. Ela está em vigor, está a ser aplicada experimentalmente num certo número de comarcas. É evidente que se trata de uma inovação que tem que ser acompanhada e que tem que evoluir com cuidado, mas hoje na experiência europeia o direito penal não é um limite. O direito penal não é um limite. Tanto assim que existem atos legislativos europeus sobre essa matéria e em grande número de países vigoram soluções dessa natureza, uns de alcance mais largo, outros de alcance mais estrito, mas nós devemos beirar-nos dessa matéria com espírito pragmático, com espírito experimental, ponderando os prós e contras das soluções e sempre respeitando o papel constitucional dos tribunais, que nenhuma dessas inovações, nomeadamente as que nós já introduzimos, põe em causa, seja os julgados de paz, seja a mediação penal, seja as diversas mediações que se encontram no terreno, nenhuma delas afeta o papel constitucional dos tribunais. Mas a nossa postura aí é uma postura pragmática, uma postura experimental, uma postura de procurar a solução mais adequada para a natureza dos problemas que encontramos. Pretende uma melhoria da resposta judicial, é isto também que temos estado a falar, e afirma que passa por medidas de descongestionamento processual. Deu o exemplo da reforma da ação executiva e este também é um bom exemplo, a resolução alternativa de litígio. Mas que outras medidas eficazes, nomeadamente para o problema que assistimos agora, que é um congestionamento, que outras medidas se propõem ou estão já em curso? Como disse, a situação que se atingiu através do aumento progressivo das pendências de 95 a 2005, essa situação foi alterada através de 2 planos de ação contra o descongestionamento que incluíram um conjunto de medidas legislativas, orgânicas, tecnológicas, que foram olhadas isoladamente, consideradas por alguns como minúsculas, mas que no seu conjunto deram um importante contributo para inverter essa tendência. E que foram desde legislação particular em determinadas áreas, desde os seguros, como referi há pouco, até áreas penais, passando pelas soluções sobre a competência dos tribunais, passando pela redefinição da competência dos tribunais de execução, passando pela
criação de novas respostas e muitas outras medidas que constam desses dois planos, que são complexos e têm vindo a ser, foram levados à prática, e essas medidas enfrentaram um problema. Esse problema era e é, na medida em que não pode considerar-se o panorama integralmente resolvido, até pela sua própria expressão quantitativa. É o de algumas dezenas de empresas constituírem a origem de algumas centenas de milhares de processos diariamente descarregados sobre o sistema. E muitas dessas ações são ações de pequeno valor, quer declarativas, quer executivas. Nós tomamos uma série de medidas sobre essas ações, com estímulos diversificados para que as pequenas ações, nomeadamente aquelas que são interpostas apenas para poder descontar o IVA, pudessem ser retiradas dos tribunais. Portanto, enfrentámos com medidas adaptadas à natureza das situações. Natureza das situações que é vagas processuais emanadas de um número restrito de litigantes frequentes e traduzindo-se, no geral, em muitas ações de muito pequeno valor, executivas e declarativas. Uma das formas que nós utilizamos também para agir sobre essa realidade foi o alargamento do âmbito de aplicação das injunções e desmaterialização do processo de injunção. Hoje o processo de injunção está desmaterializado, 99% das injunções são processadas eletronicamente, e existe um Centro Nacional de Processamento, que é o Balcão Nacional de Injunções, que tem sede no Porto, e isso dá alguma resposta a alguma dessa pressão emanada dos grandes litigantes frequentes do sistema com o qual devo dizer, nos reunimos. Pela primeira vez, decidimos convocar para uma reunião os 20 maiores utilizadores do nosso sistema e ver com eles quais os problemas, quais os pedidos, quais no fundo, as necessidades que teriam que ser enfrentadas. Isso, naturalmente, teve influência em várias orientações que tomamos, e isso liga-se muito ao facto de, na revisão da ação executiva, nós admitirmos agora a criação de centros de arbitragem que, evidentemente, terão um grande interesse para as grandes empresas litigantes que poderão ficam autorizadas legalmente, poder intervir num conjunto de operações no domínio da ação executiva. Estes são exemplos de formas de ataque aos problemas. Deixe-me dizer que, tradicionalmente, pensava-se que algumas leis imaginativas e gerais poderiam pôr o sistema a responder. Mas essa visão, ao longo dos anos, mostrou a sua incapacidade, porque os processos aumentavam, as tentativas iam sendo feitas, mas não resolviam a situação. A metodologia de que temos estado a falar é uma metodologia de ataque problema a problema e de ataque de vários lados. Os problemas de funcionamento são criados de vários lados. Por leis avulsas, por situações económicas e sociais que vão surgindo, por soluções processuais deficientes. Um grande conjunto de afluentes cria uma situação difícil. E depois ela só pode ser enfrentada atacando esses vários afluentes do problema e obrigando a tempo. Ou seja, se nós temos 10 anos de acumulação ininterrupta de dependências, nós precisamos trabalhar bastante para inverter a tendência. E
precisamos trabalhar ainda mais para manter a tendência e ainda mais para acentuar a tendência. Os estudantes de economia estão muito familiarizados com este tipo de fenómenos e com as dificuldades que eles envolvem. Mas aqui é assim também. E a contraprova disto que estou a dizer é que 10 anos a subir em relação às tendências são capazes de ter sido mais fáceis do que realizar alguns progressos consistentes no sentido da descida das pendências. Nós estamos a seguir um pouco aquilo que está exposto no programa de governo e diz que pretende promover a diversidade de competências dos candidatos a magistrados. Pode concretizar do que é que se trata esta promoção de diversidade de competências? Essa reforma já foi feita. Já está em vigor, estamos já em plena aplicação. O que se pretendeu foi criar 2 vias para aceder à magistratura. Uma baseada nos graus académicos, exigindo licenciatura em Direito e mestrado, eliminando o tempo de espera que existia no passado e que se tinha revelado irracional, ou pelo menos não tinha produzido os efeitos pretendidos, digamos, via académica, e uma outra via baseada numa licenciatura seguida de um mínimo de 5 anos de uma atividade profissional relevante para o exercício futuro de uma magistratura. Esta que é... Sim. O que é esta atividade profissional? Uma das mais utilizadas tem sido, nos concursos, já houve um concurso nessa base, tem sido o exercício da advocacia, mas há outras possibilidades, desde o ensino de Direito, a atividade de licenciatura em Direito. A licenciatura em Direito. Ótimo. A licenciatura é em Direito. A licenciatura é em Direito. As competências são competências complementares. São competências complementares. Visam enriquecer e diversificar o capital de experiência ou de saber dos candidatos. Isso está perfeitamente claro que as licenciaturas são em Direito. E esse sistema está a rodar, tem a novidade de haver à partida uma escolha entre magistratura ou judicial ou Ministério Público, que não existia no passado, e apesar de haver disciplinas comuns, sempre que isso se justifique, porque há matérias comuns que têm que ser estudadas, nas demais, vocacionadas para cada uma dessas profissões, haverá a separação e distinção desde o princípio. É, portanto, esta diversidade que se procura assimilar para enriquecer o estoque de experiências, competências e de saberes que são utilizados para a magistratura e para fazer frente a algumas tendências de deterioração que se vinham a verificar nesse domínio. E quanto aos gabinetes jurídicos de apoio aos tribunais, quais serão os critérios de recrutamento e que tipo de formação se pretende das pessoas que vão integrar esses gabinetes de apoio? Bom, a lei orgânica, a lei da organização e funcionamento dos tribunais que foi aprovada, prevê na realidade esse tipo de apoios aos magistrados, juízes e do Ministério Público, e essa lei vai entrar em funcionamento de uma forma faseada, começando por 3 circunscrições piloto cujo arranque ocorrerá no próximo mês de abril. Esses gabinetes de apoio terão pessoas de várias especialidades que estão enumeradas na lei, desde áreas económicas até áreas jurídicas, e
E estão previstas na lei também formas de afetação de pessoas a esses grupos, a esses gabinetes de apoio, melhor, que são gabinetes separados, na construção final são separados e orientados para cada uma das magistraturas, estando previstas quer soluções obtidas no interior da administração pública, quer outras soluções. Sim, mas então a formação será multidisciplinar. Multidisciplinar. Realmente, devo aliás dizer que vários magistrados enfatizam a sua necessidade noutros campos disciplinares que não os campos de direito. E outros enfatizavam a necessidade de colaboração também na esfera do direito. E, portanto, a solução que foi seguida foi uma solução que acolheu essa dupla necessidade. E os critérios de escolha? Concurso público? Nomeação? Terei que ver isso, peço desculpas, não tenho a resposta pronta sobre este aspecto, mas terei que quer dizer, a solução que está prevista para estas matérias é do poder do Conselho Superior de Magistratura. Não há soluções comunidadas para a administração. O presidente, o juiz-presidente das novas comarcas a criar é nomeado pelo Conselho Superior de Magistratura. O administrador é escolhido pelo juiz-presidente a partir de uma lista obtida por concurso público. Portanto, existem soluções que são soluções que não consagram nenhuma espécie de ingerência político-administrativa na identificação dessas pessoas. Não sei se é isso a intenção que queriam digamos, que ser esclarecida, mas realmente as soluções apontadas afastaram qualquer espécie de ingerência ou arbítrio político-administrativo na composição dessas soluções. Preconiza também a reformulação dos critérios de fixação das custas, as custas judiciais, fazendo corresponder o seu montante ao valor efetivo do serviço prestado. Isto concretiza-se em quê? Porque tínhamos a taxa e agora esta taxa incide sobre o valor efetivo do serviço prestado, pode concretizar, isto vai levar a um aumento, vai levar a uma diminuição. Isso é uma forma de inibir, não é, a propositura da ação também? E existe uma grande diversidade na natureza e exigência dos serviços prestados e a ideia foi, portanto, ultrapassar a situação anterior e vão ser publicados ainda alguns instrumentos para tornar mais possível essa intenção que nos nossos cálculos vai representar uma redução em termos gerais da ordem dos 20% em relação às custas atualmente suportadas, para não falar em diversas situações em que se vai prever isenção de custas, como é, por exemplo, o caso dos trabalhadores que forem com rendimentos até determinado montante, que forem representados por advogados dos contenciosos dos sindicatos. Mas o que se pretende realmente nesse domínio, e em termos gerais, é uma redução do montante das custas e não um agravamento com uma melhor distribuição. Mas chama a atenção para que alguns instrumentos e algumas portarias ainda terão que ser publicadas neste momento. Ainda nesta matéria. A nova lei das custas tem, ou prevê a possibilidade do juiz condenar ao pagamento do advogado da parte que ganha. Isto não é, de certa forma, mais uma vez, inibidor e também na lógica do acesso
do acesso à justiça? Em certas situações é lícito esperar que não se avance para o Tribunal se encontram disponíveis outros instrumentos, efetivamente disponíveis outros instrumentos que são socialmente menos custosos, menos dispendiosos. E, portanto, a nova legislação prevê que essas situações possam ser contempladas, no sentido de promover, é algo de promocional, promover um melhor uso de meios alternativos que estejam disponíveis e, por exemplo, sejam mais adequados à natureza, ao montante que esteja em causa. Para lá disso, existem também disposições promocionais em relação ao uso de meios tecnológicos, de meios eletrónicos, para para estimular uma mais rápida expansão dessa utilização. E assim há uma redução entre 25% e 50% em relação a quem fizer uso dos meios eletrónicos. Quer dizer, há uma pluralidade de estímulos que são apurados tendo em conta toda a teoria económica nesta matéria, por exemplo, ações interpostas por entidades que façam entrar nos tribunais mais de 200 processos por ano, têm um custo superior, representam um encargo superior ao do litigante ocasional, porque há uma contradição muito grande entre aquele que vai com 200 ações no tribunal e que vai com uma ação. E há aqui um problema de congestionamento e de custos de congestionamento. Não é? Contributo para os custos de congestionamento do sistema, de que há pouco falávamos e que tem uma expressão tão intensa, requer uma certa distribuição mais equitativa desses encargos. E são, portanto, este tipo de situações em que é preciso fazer uso de estímulos, que estão também contempladas nesse instrumento, que costuma ser tradicionalmente um instrumento muito menos sensível ao uso da tecnologia, ao caráter litigante, ao caráter frequente ou ao caráter ocasional da litigância e a outras distinções deste género que são da maior importância para a evolução da carga processual a cargo do sistema. Então assume-se que isto é uma forma de inibir o recurso aos tribunais, não é? É assumido então? Não é numa lógica de teoria económica. É preciso utilizar os instrumentos de maneira que eles ajudem também a conformar e a racionalizar as condutas. Isto não significa negar direitos fundamentais. Isto significa favorecer opções e tendências que permitam uma maior efetividade dos direitos fundamentais. Porque se nós julgamos com regulamentação que leva a 1.600.000 processos pendentes nos tribunais, nós estamos a criar uma hipoteca muito pesada sobre muitos dos direitos que se procura fazer valer nesse ambiente sobrecarregado de 1.600.000 processos pendentes. Portanto, nós temos de utilizar a regulamentação para emitir sinais, o que também hoje muito se sustenta em muita matéria, emitir sinais no sentido de as condutas serem mais racionais e com isso criarem para o sistema uma situação que lhe permita ser mais respondente, mais efetivo, mais capaz. Se nós abdicamos
de utilizar os nossos instrumentos nessa direção, criamos uma enorme acumulação, onde os problemas serão mais dificilmente respondidos. Agora, numa perspectiva mais internacional, defende uma cooperação internacional entre os tribunais. Não acha que seria fundamental também uma cooperação ao nível dos profissionais, isto é, esbater as barreiras entre as ordens profissionais, permitindo um maior acesso ao exercício da advocacia? De advogados estrangeiros, numa lógica de paridade? Eu sou muito favorável a todos os processos de abertura nessa direção. Eles têm que ser, no entanto, examinados e discutidos numa esfera europeia, até porque será, em primeiro lugar, na esfera europeia que se deverão consertar as atitudes dos vários Estados e criando-se com isso condições para ir mais além em relação à situação atualmente existente. Mas o meu estado de espírito é de total abertura em relação a novos passos e a novas disponibilidades nessa matéria. Mas esta é uma questão em cima da mesa na agenda europeia dos ministros da Justiça? As últimas presidências não têm colocado essa questão. Não têm colocado essa questão. Isto não significa que não possam vir a ser, pelas próximas presidências, cabe tomar conhecimento do programa da presidência checa. Não se pode dizer que realmente este seja um tema que se encontre abordado nessa agenda, mas esse tema poderá, obviamente, vir a ser discutido, vir a ser encarado. Creio que, em todo caso, que a base fundamental para que isso possa acontecer está na aproximação e aperfeiçoamento dos processos de formação e de iniciação e desempenho profissional e na internacionalização desses processos. O aparecimento de um número crescente de juristas, e em particular de jovens juristas, que trabalharam em vários países, receberam formação em vários países, dominam diversas línguas, conhecem as práticas jurídicas de vários países e de várias tradições. A existência desse conjunto de novos juristas tão expressivos dos nossos tempos é um elemento fundamental para que essa matéria tenha de ser colocada. E também queria dizer que os órgãos europeus, onde essas matérias são concertadas, são muito sensíveis a todos os impulsos, a todas as solicitações e a todos os movimentos que lhes são apresentados. Algumas questões sobre o ensino. Sobre o ensino. O bastonário da Ordem dos Advogados, até na entrevista que nos concedeu e nas suas declarações públicas, diz que pretende impor como condição de entrada na Ordem 5 anos de formação académica. Mas para tal são necessárias medidas legislativas. Não acha que isto vai um pouco contra a lógica de Bolonha e acha que o bastonário vai ter esse apoio? Nós continuamos contrários à existência de um exame para acesso ao estágio de advocacia, realizado pela Ordem dos Advogados. Temos dito essa posição claramente a todos os bastonários e essa é a nossa convicção profunda. E manteremos esse ponto de vista. Esse tipo de exames cabem às universidades, a montante, e não devem ser a forma de ajudante às ordens profissionais iniciarem o seu contacto com os candidatos a profissões. Portanto, esse aspecto é muitíssimo claro, o tema do exame. Em segundo lugar, nós favorecemos sempre soluções que não retardem excessivamente
a entrada dos jovens juristas na atividade profissional como advogados, que não retardem. E, portanto, atuaremos sempre em relação a propostas de alteração, no sentido de não aderir a fórmulas que extindam esse período, por nos parecer que, em primeiro lugar, elas são prejudiciais e desfavoráveis aos nossos jovens juristas quando a comparação se faz com vários outros países que encaram e põem em prática soluções que mais cedo os colocam na vida profissional. E, portanto, tem sido também essa a nossa, a nossa posição. Mas haverá alguma medida concreta nesse sentido? Há uma discussão em curso sobre as soluções apropriadas para o ingresso na profissão. O que acabei de dizer parametriza as posições do Governo e, portanto, essas discussões terão que prosseguir. Uma coisa é certa. 4 anos. A posição do Governo. Uma coisa é certa. O problema não é os anos. Anos não anos não é questão em matéria profissional. Em matéria profissional devemos lidar com graus académicos tal como as universidades os tenham produzido. Sim. Entendamos sobre isso. Licenciatura, portanto. Licenciatura, mestrado. Nós admitimos várias soluções, admitimos uma solução que há pouco reportei sobre o Centro de Estudos Judiciários, um lugar paralelo, digamos assim, de acesso a estas atividades na esfera do direito, e esse é um processo que está neste momento em discussão, porque não está definida uma solução. Não está definida uma solução. Nós não aceitamos um exame e nós não desejamos consagrar uma solução que dificulte e distancie excessivamente o jovem jurista do seu ingresso na atividade profissional. Portanto, a licenciatura, seja ela de Bolonha ou seja a licenciatura clássica, são aceitos estes dois modelos, ao fim e ao cabo. Isso é uma solução histórica dessas duas questões, não é? Porque o que o bastonário defende são os 5 anos. 4 mais 1 ou 5 anos de licenciatura, desde que tenha completado os 5 anos de formação académica, seja como for. E há uma certa desorientação na própria ordem quanto a esta questão. Sobre essa matéria eu não posso pronunciar. Não posso pronunciar porque cabe-me dizer quais são as preocupações e os parâmetros da visão do Governo sobre essa matéria. Que é, em primeiro lugar, o estilo ao exame, por ele extrapolar das competências de uma ordem. Os exames sobre matéria académica são das universidades, e exprimo em relação à segunda matéria esta preocupação de não haver uma distância excessiva. Veremos quais são as propostas que nos são apresentadas. Sob o anterior bastonário tínhamos chegado a um ponto de aproximação neste domínio, acerca do acesso à profissão, mas agora esse processo está em curso. Eu não queria prejudicá-lo, só queria, de facto, sublinhar que as nossas duas preocupações são essas. Não exames e soluções que não nos distanciem excessivamente de outros países, colocando uma distância excessiva entre o momento
em que são completados os estudos académicos e aquele em que se ingressa como profissional da advocacia. Essas duas preocupações são as nossas preocupações fundamentais. Quanto ao segundo ciclo de estudos, mestrado, disse nomeadamente que isso era uma das exigências da candidatura a magistrado. Está pensada alguma forma de financiamento para as faculdades de Direito? Essa matéria já não é da minha competência, há um outro ministério que se ocupa dessa temática. Eu também não queria, que é o Ministério do Ensino Superior. Eu não tenho sobre isso possibilidade de me pronunciar. Okay. As últimas duas questões são sobre ensino superior, uma opinião apenas, não vamos entrar em pormenores técnicos, é só como é que vê o ensino de Direito em Portugal neste momento. Julgo que essa é uma matéria onde impressões pessoais não são a forma mais justificada nem de fazer justiça ao trabalho que está sendo feito, que está a ser feito nas nossas universidades na área do ensino de Direito. E julgo, portanto, que em vez de impressões pessoais deveria dar conta da qualidade de muitos dos juristas formados recentemente e dos professores que têm colaborado em atividades do Ministério, em várias áreas, em várias instituições, em vários órgãos, em vários colóquios, em várias conferências. Tem sido possível contar com preciosas colaborações de jovens juristas por um lado, que saem do trabalho dessas faculdades, e professores, diferentes professores de várias faculdades, e tudo isso, e todas essas contribuições me transmitem uma ideia de um empenho e de uma participação nas tarefas de modernização que se impõem na vida jurídica nacional. A última questão, também fizemos ao nosso último entrevistado, é da praxe, enfim, e o ensino de Direito da Universidade Católica. Tem alguma ideia, alguma impressão? Tenho uma boa impressão, essa palavra, e sobretudo o registro que muitos juristas formados por essa universidade e vários professores têm dado um importante contributo a atividades, a reformas que têm sido realizadas no âmbito desse Ministério e, portanto, o registro, um contributo relevante para a evolução da vida jurídica nacional.